domingo. Mas tá complicado. Ah, Tá complicado agora. Peraí, gente, agora começou a gravar. Bom, vou falar uma coisa para vocês. Hoje, oficialmente, nós começamos o nosso conteúdo de segunda avaliação, tá? No nosso conteúdo programático, nós vamos abordar um ou dois problemas considerados problemas de saúde pública. E a abordagem, né, da psicologia perante esses problemas. Nós sabemos que nós temos inúmeros problemas de saúde pública, né? A gente não consegue nem contar no dedo, mas eu pensei muito e cheguei assim a refletir, falei, o que será que seria mais importante a gente pontuar? E como eu percebi que tanto na turma da manhã quanto na turma da noite vocês são formadas em uma grande maioria por mulheres, eu resolvi abordar a violência contra a mulher como problema de saúde pública. E como ocorre a abordagem não só da psicologia, mas a abordagem multiprofissional sobre essa questão, tá bom? Vou só espelhar o slide aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente, o slide, sim ou não? sim, sim. Sim? Então, olha só. Vocês podem ficar à vontade para falar, até peço muito a ajuda de vocês, né? Porque ninguém é melhor do que vocês para discutir esse assunto. E nós vamos começar chamando a atenção de vocês para o título desse slide. Lá em cima está escrito assim: Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Área Técnica de Saúde da Mulher. O que a gente pode perceber com essa variação de títulos? É que o Ministério da Saúde, como uma autarquia maior dentro da área da saúde, ela consegue ramificar as suas ações em grupos específicos. E isso é um critério em saúde muito famoso. Então, nós podemos ter uma área de saúde da mulher, uma área de saúde do homem, uma área de saúde da criança e do adolescente, e nós não podemos pontuar qual dessas ações é a mais importante de todas. Saúde da mulher é importante, saúde da criança é importante, a saúde do homem, da criança, seja qual for, todas possuem uma representação extremamente importante para todos nós, tá? Nós temos uma imagem agora, essa próxima imagem, é essa aqui, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa imagem. O que é que nós conseguimos perceber nessa imagem? Uma mulher que sofreu uma agressão, ela está com o olho roxo, e qual é o símbolo que está no olho dela? É um símbolo que representa o gênero masculino. Ou seja, ela é violentada por uma identificação de gênero. Ela, muitas vezes, é violentada pelo simples fato de ser mulher, né? Nós, historicamente, vivemos em uma sociedade extremamente machista e preconceituosa, né? A violência contra a mulher, que pode ser uma violência sexual, física, psicológica, né? A privação da independência, do uso do próprio dinheiro, nós temos uma grande variedade, um leque de conceitos da violência contra a mulher. A violência contra a mulher sempre existiu, desde dos processos civilizatórios, como a formação dos países, né, dos estados, cidades, seja o que for, essa violência sempre foi presente, né? E essa violência, ela, na sua grande maioria, ela era considerada sempre pertinente como uma violência física. Porém, a partir de umas décadas para cá, essa violência começou a ter um novo comportamento, né? E esse comportamento começou a apresentar novas variantes de violência. Como eu falei para vocês, violência psicológica, a violência verbal, física, entre outras quaisquer. Nos últimos 20 anos, né, a violência contra a mulher cresceu mais de 200%. Isso significa dizer que se há 20 anos atrás, né, nós tínhamos 1.000 mulheres agredidas por ano,
Hoje nós temos 3 mil mulheres, né, agredidas todo ano. Então eu pergunto para vocês, vocês conseguem me responder por que nos últimos 20 anos a violência contra a mulher ela aumentou? Vocês sabem alguma hipótese para isso, sim ou não? Professor, Diga. eu já ia falar em relação a isso que a colega falou. A mulher, de um tempo para cá, ela tem mais autonomia, ela diz mais não para as coisas, entendeu? Ela, é como que eu posso dizer, não concorda com algumas coisas e talvez essa discordância acabe gerando um certo conflito. Ela não se torna mais submissa, né? Ela deixa de ser submissa e passa a ter autonomia. Então, Certo. isso justamente por um passado, um tradicionalismo de que onde a mulher tinha só para escutar e o homem que falava, ou então só servia para reproduzir, isso hoje não existe mais. Então, talvez isso possa ter gerado, né, ou seja, o motivo de causar esses certos conflitos vindo até para uma agressão. É o que eu penso. Na verdade, esse seu pensamento ele é um pensamento muito presente. Porque o que a gente quer dizer mostrar com isso? Há 80 anos atrás, há 100 anos atrás, a mulher passava por uma formação social que a induzia a acreditar que ela era feita para ser dona de casa e mãe, Isso, isso. né? Procriar, né? Apropriavam-se dessa imagem. Pois é, né? E ela era caracterizada como uma propriedade do homem, né? Então ela deveria fazer aquilo que era pertinente, era o que o marido, né, necessariamente mandava. Com o passar dos anos e os movimentos sociais, principalmente de liberdade de expressão, de os grupos feministas, entre outros, eles começaram a Isso, agregar, né, uma luta isso. de independência muito maior entre as mulheres. A mulher começou a criar, né, através de muita luta, o seu espaço, né, na sociedade. Mesmo que hoje Perfeito. ela ainda enfrente, né, ela ainda enfrenta muitos preconceitos, mas ela alcançou muitas vitórias. Quando você vê a mulher dentro do intuito de liberdade, de autonomia, isso bate de frente com um conceito muito antigo que nós temos, que é, né, o patriarcado, é o machismo e o preconceito social envolvido com isso. Quando você tem, por exemplo, um escravo, quando você tem, por exemplo, uma mulher submissa, quando você tem um empregado extremamente submisso, onde eles dão um grito de não ou de liberdade, isso causa revolta para quem ouve, né? E infelizmente nós vivemos em uma sociedade que ainda valoriza as ações que envolvem o preconceito, a intolerância, né? E aí o homem, quando se vê ferido dentro desse seu critério de autoridade, ele às vezes parte para a violência, né? A violência contra a mulher, ela não está associada unicamente a fatores como pobreza, não são só mulheres que estão abaixo da linha da miséria que sofrem violência, não são só mulheres negras, não são só mulheres idosas, jovens, não. A violência, ela ocorre com a mulher praticamente desde o início da sua vida, tá? Isso é uma coisa triste de falar, porque olha o que é que acontece. A mulher, às vezes, está na rua, mexem com ela, tentam assediá-la de alguma forma, isso é um tipo de violência, né? Ela é privada de realizar as suas atividades de autonomia, de individualismo. O que é que muitas pessoas falam para ela? Não, você não pode fazer isso porque você é mulher, não faça isso, né? Então, se a gente faz uma avaliação social do crescimento da autonomia, a gente percebe que ela é privada desde o início da sua formação, não é verdade? Então, Verdade. pois é complicado a gente tentar entender por que, né, que hoje é tão difícil a mulher alcançar essa autonomia. É difícil porque a sociedade criou esses grandes obstáculos para ela. Não é porque ela não é forte ou porque ela não quer.
É porque foi imposto muita dificuldade para que esse processo ele ocorresse. Mas, gente, falar sobre isso não é só pertinente da área da psicologia. Isso envolve vários órgãos, né? Polícia, políticas públicas em saúde, né? Que é o que a nossa disciplina fala, para tentar aliviar e melhorar esse cenário. Vamos continuar aqui, gente. Bom, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela visa, né, atender a população feminina brasileira acima de 10 anos de idade, em suas necessidades de saúde, em todas as fases de sua vida, de acordo com as características apresentadas de cada fase. Então, gente, olhem só. Dentro da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, nós temos um grupo, né, que nós chamamos esse grupo de grupo multiprofissional, que ele é formado por diversos profissionais da saúde, como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, entre outros. Esses profissionais, eles possuem, né, o objetivo de amenizar os traumas causados pela violência. E por que eu digo que é amenizar os traumas causados pela violência? Porque um homem, quando ele puxa uma faca e ele corta o braço da mulher, aquilo não passa quando o corte ele se cicatriza, né? Aquilo fica marcado muito mais profundamente do que aquele simples corte. A violência, seja ela como for, ou quando for, ou quantas vezes forem, ela marca. E marca profundamente aqueles que passam por aquilo, né? E a gente se pergunta, hoje, a mulher, ela sofre a violência pela roupa que ela utiliza, pelo tipo de cabelo que ela usa, pelo tamanho da saia que ela veste, pela cor da sua pele, pela sua idade. E isso é importante para a gente entender que nós não podemos olhar para a violência contra a mulher apenas olhando a mulher. A gente não pode pensar em contratar mais psicólogo, mais médico para ficar lidando com a mulher violentada. Não. Nós precisamos pensar lá atrás. Nós precisamos pensar por que essas situações de violência elas são presentes. Como é que a gente evita, né, essa construção? É muito complicado, às vezes, a gente pensar dentro da nossa autonomia como indivíduo. Quer ver? Eu vou dar uma pergunta para vocês. Quando a gente vê um homem que ele agride uma mulher, abusa dela sexualmente e ainda, por exemplo, joga gasolina e toca fogo nela, se eu perguntasse para vocês, como indivíduos, como mulheres, gente, o que é que esse agressor merece? O que é que as pessoas vão falar? Professor, a morte. Isso é uma coisa intolerável, não tem como, professor, é a morte. Mas, quando nós pensamos de um ponto de vista profissional, né, como as várias profissões da área da saúde que discutem esse ato, nós precisamos entender que existe uma coisa por trás. Isso pode ser uma doença mental, né? Isso pode ser uma característica, né, que infelizmente está associada a um trauma, né, a uma vivência anterior. E aí a gente cai sobre o dilema, né? Como pensar? Será que vale a pena a gente pensar como indivíduo, mesmo individual, como uma mulher? Ou será que vale mais a gente pensar como um profissional da saúde? Vendo que também há uma fragilidade lá na formação desse homem agressor. Complicado, né, gente? Porque nós dificilmente conseguimos colocar de lado, né, essas pequenas situações. Tá bom? Vou passar o slide, tá? Qualquer coisa, só falar. Aqui, pessoal, nós temos alguns dados epidemiológicos, né? Algumas taxas que vão servir para nos chamar a atenção de como ocorrem esses atos
e como eles se caracterizam, tá? Olhem só, 70% das 3 bilhões de pessoas vivendo em extrema pobreza no mundo são mulheres, né? O que tem chamado de processo de feminização da pobreza. Então, olhem só, 7 em cada 10 pessoas que vivem em extrema pobreza são mulheres. E aí eu pergunto para vocês, gente, tem algo que justifique isso? Por que de 10 pessoas que vivem em extrema pobreza, 7 são mulheres? Vocês conseguem explicar isso? Professor, Nada. Diga. seria pela questão salarial, pela inferioridade da questão de valores, que é naquele pensamento de que mulher ganha um valor menor que o homem? Seria por esse lado? Sim, seria sim. Porque historicamente nós sabemos que as mulheres, mesmo aquelas pertencentes do mesmo ramo profissional do que os homens, elas ainda possuem salários inferiores aos homens. Isso. Né? Até hoje, assim, né? Apesar de muita coisa, mas até hoje ainda existe, né? Uma certa... Sim, sim. Inclusive, gente, eu trabalho na parte de saúde e enfermagem do trabalho, e aí o que é que acontece? Nós percebemos que existem donos de empresas que falam assim, ó, não vou contratar essa mulher porque daqui a pouco ela engravida e a gente vai ter que pagar licença para ela, né? Então ainda há uma visão muito Ainda tem isso, preconceituosa né? sobre o trabalho da mulher. Exato, Ainda né? tem isso. Não querem contratar porque engravida. Ah, não, porque mulher é mais fraca, eu não quero contratar. Ou seja, é o que a gente chama de estigma, né? É um conjunto de estigmas que, infelizmente, né, se mostra presente. Bom, outra coisa interessante é o seguinte. A cada 15 segundos, uma mulher é espancada no Brasil. Tá? Eu vou falar uma coisa que é um pouco forte, mas ninguém precisa confirmar nada aqui. Tá? Mas eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas pessoas que estão agora na sala de aula, olha, são 5, já passaram por algum tipo de violência verbal, psicológica ou física, que são as mais graves. Né? É curioso, né, e até chocante vocês pensarem, como é que o professor fala isso com tanta propriedade, né, com tanta certeza? Porque, gente, infelizmente, a violência contra a mulher, ela se tornou algo habitual, né? Ela se tornou algo do cotidiano do mundo onde a gente vive, né? E quando a gente fala sobre isso, é importante nós entendermos que cada pessoa na sociedade, seja mulher ou homem, tem responsabilidade sobre a proteção da mulher, né? Nós tínhamos um discurso muito utilizado, e utilizado até hoje, que é aquele discurso que diz o seguinte: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Esse discurso, ele é um discurso, vamos dizer assim, ultrapassado, retrógrado, né? É um pensamento que, infelizmente, não reflete o que nós devemos fazer hoje em dia, né? A abordagem da mulher não é só psicológica, não é só física, quando ela tem um machucado, ela precisa ser dentro da conceituação de saúde. Vocês lembram quando a gente falou isso lá na primeira avaliação? Que saúde é o equilíbrio biológico, social e mental, né? Ou seja, ele é... Nós estamos em um momento da globalização em que alguns aplicativos de celular, alguns canais diretos já promovem algum tipo de proteção à mulher, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, eu não sei se vocês sabem disso. Vocês sabem aquela loja chamada Magazine Luiza? Vocês já ouviram falar, já? Já, sim. Já. Magazine Luiza, Já. eu não sei se ele ainda tem, ele tinha um aplicativo de celular, que naquele aplicativo, quando era cadastrado o gênero feminino, ele tinha um botão de socorro
cor no aplicativo, onde a mulher, quando apertava, né, era identificada a localização dela e era emitido um sinal para a polícia. Gente, isso é uma coisa inovadora, né? Porque a mulher, muitas vezes, quando ela sofre a violência, ela está coagida, ela está amedrontada, ela está, assim, numa situação, né, que a gente não tem explicação. E aí a gente cai sobre um ponto importante. Olha só que coisa interessante, né? Triste, na verdade. A cada 10 mulheres, apenas 3 denunciam o agressor à polícia. E aí eu pergunto para vocês, por que isso acontece, gente? Por que ainda é tão baixo o número de mulheres que denunciam o agressor à polícia? O que é que vocês acham? Professor, Larissa, boa noite. A gente vê vários fatores aí, por exemplo, a questão da dependência emocional, né? A questão financeira, a questão de moradia, tem todo um contexto que inclui que a mulher não deixe, não largue aquele homem, mesmo que ela vivencie agressões psicológicas, porque são as mais óbvio, tem muitas agressões físicas, mas a psicológica é a que vemos mais, como o senhor citou aqui. Com certeza, todos nós, ou algumas de nós, já vivenciamos isso, sim, porque isso é uma realidade que, infelizmente, nós mulheres vivemos, né? Mas esses fatores são bem comuns de todas as mulheres viver, que geralmente são dependentes, né, do homem financeiramente, e de alguma forma eu já presenciei coisas do tipo de mulheres serem assim, de nunca denunciarem, de polícia vir na porta, mas ela não denunciar, não entregar aquele homem por conta de situações financeiras, moradias. Então, a dependência emocional, principalmente, que é um fator muito importante de ser colocado, né, porque vem de uma família desestruturada, né, e quando ela se envolve naquele relacionamento, ela se joga de cabeça e fica dependente emocionalmente, porque ela quer aquela atenção, aquele carinho, e só vê aquilo. E o homem já, para de alguma forma, machucar, atingir, violentar psicologicamente, tem esse tipo de comportamento também, que você citou mais antes, né? Sobre de violentar a mulher psicologicamente, que a mulher fica ali dependente daquilo, daquele vínculo. Ninguém vai te querer, tu não tem para onde ir, tu não tem moradia, enfim. Então, tu tem toda essa tortura que a gente vê. Exato. E aí, foi importante isso que você falou, porque o que é que acontece? Nós temos vários exemplos para essa situação. A primeira é a dependência financeira, que muitas vezes está relacionado até mesmo aos filhos, né? Às vezes a mulher se sente amedrontada pelo fato de perder, né, o alimento, de estar na rua com os filhos e até de perder a guarda dos filhos, né? O medo hoje é uma característica muito grande dentro dessa circunstância. Mas tem, né, uma outra coisa interessante para a gente falar. Sabe o que é? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar hoje, né, um homem que bate na sua esposa, na sua companheira, na frente dos filhos. Ele pega um cabo de vassoura, agride essa mulher, deixa ela marcada, e ela vai e denuncia esse homem para a justiça. Na opinião de vocês, podem chutar o que vocês quiserem. Quantos anos esse homem merece de cadeia? O que é que vocês acham? Eu acho que ele nem deveria sair de lá. Tudo bem, perfeito. Então tá aí, olha, você falou que não deveria ficar uma prisão perpétua, né? Isso é interessante, gente, porque muitas pessoas compartilham de um pensamento como esse. Mas, quando os primeiros casos, né, de violência contra a mulher começaram a ser julgados no Brasil, vocês sabem qual era a pena que esses homens sofriam? Vou dar um exemplo para vocês. Alguns eram sentenciados a pagar 10 cestas básicas. Vocês já pensaram nisso? Aí eu pergunto para vocês, como é que essa mulher ela vai se sentir encorajada, né? Como é que ela vai se sentir forte
de denunciar um possível assassino, sabendo que logo após ele vai estar na rua e pode ir atrás dela. Complicado, né, gente? Porque seja mulher, seja homem, seja quem for, denunciar alguém que está em liberdade deixa a gente assustado, né? Causa medo. Então, nós precisamos entender que nós estamos melhorando essa situação jurídica, né? Mas ainda não alcançamos um exemplo muito bom no Brasil, tá ok? Bom, olhem só. Uma a cada 3 mulheres no mundo já foram espancadas ou violentadas sexualmente. Em relação a esse dado, gente, eu vou citar um outro que também nos chama muita atenção, né? Vocês sabiam que algumas mulheres que passam por violência sexual muitas vezes não sabem que aquilo é uma violência sexual? Existem mulheres que eu já tive a oportunidade de avaliar o discurso e acompanhar, que falavam que elas eram casadas, né? Tinham seus maridos. E o marido, às vezes, queria ter ato sexual e a mulher falava, não, eu não quero, eu não quero. E o homem forçava ela a um ato sexual. Mas na cabeça dela, é o marido dela. Não, mas sabe, era meu marido. Isso não justifica o ato da violência sexual. E às vezes as mulheres ficavam chocadas, né? Ficavam chocadas de saber que já vivenciaram a violência sexual com seus próprios parceiros, né? Gente, isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente percebe que houve, né, ao longo da história, uma construção social que fez com que até a mulher tivesse dificuldade de identificar alguns atos de violência, né? De desrespeito. Então, vou dizer uma coisa para vocês. A minha irmã, ela é assistente social, ela tem 24 anos. Ela tem uma colega que namorava há muito tempo com um rapaz. E o rapaz teve um caso extraconjugal, né? Não queria mais saber dela. E aí a própria mãe dessa colega dela chegou para ela, para a filha, e falou, olha, homem é assim, minha filha, né? Eles vão lá, pô, acerta, mas esse rapaz gosta de você. Então a própria mãe orientou isso. Então eu digo para vocês, não é isso que a gente busca. Isso não é respeito. Isso não é valorização. Professor, mas foi só uma vez que ele fez. Não interessa. O fato é esse, é que a gente adora querer menosprezar ou justificar. Não, foi só uma vez. Não, porque ele é homem, assim. Não, porque ele saiu para beber e chegou com raiva. Isso tudo não existe. Isso não existe, né? Existe um autor argentino, gente, que ele é um estudante da saúde mental, que ele escreveu um livro e ele falou uma coisa forte. Para quem é da psicologia, ouvir algo desse tipo, assim, é meio, né, forte. Ele disse o seguinte, a essência de uma pessoa não muda, né? Quando nós criamos um comportamento que está agregado à nossa essência, esse comportamento nunca vai mudar. O que ele diz com isso? Ele fala que um homem que levanta a mão para bater numa mulher, e ele já fez isso com uma outra parceira, por exemplo, vocês podem ter a certeza que ele vai passar o resto da vida fazendo isso. É um pensamento complicado. Não sou eu que estou dizendo isso, foi um autor. Porque, sabe o que ele está dizendo? Que um homem que sente prazer em violentar uma mulher, ele nunca vai mudar. Não interessa se ele vai participar de um programa socioeducativo, se ele vai fazer um processo de educação contínua, ele não vai mudar. E essa discussão nos coloca em uma outra forma de pensamento, né? E se realmente esses agressores não mudarem as suas percepções, o que é que a gente pode fazer? Né? A gente não pode matar todo mundo. E o que é que a gente faz? Eu não sei a resposta disso. Não sei se vocês sabem, mas eu não sei. Né? Isso nos mostra como a discussão da violência contra a mulher não é uma coisa prática de se pensar. Né? Não é uma coisa tão comum como muitas pessoas pensam.
tá? Olhem só. Entre 500 mil a 2 milhões de pessoas, em sua grande maioria mulheres, são traficadas por ano, gerando um lucro de 7 a 12 bilhões de dólares. Entre outras palavras, a venda de mulheres é um dos negócios mais rentáveis do mundo. Então, gente, levando em consideração todo esse paradigma que envolve a violência contra a mulher, ainda existe algo que nos preocupa, que é o entendimento da mulher como um produto, que é o entendimento da mulher simplesmente como uma propriedade privada, né? E aí, gente, nós precisamos transformar essa concepção. Precisamos mudar isso de uma forma que a gente precisa, na verdade, bloquear esse entendimento sobre a mulher. Tá bom? Vamos continuar. Olhem só. A violência como um dos graves problemas de saúde pressupõe um trabalho em rede, de forma articulada. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que essa assistência, ela necessita de vários órgãos em articulação. Não é uma coisa ou uma ação realizada apenas por profissionais da saúde, e sim, né, por órgãos competentes, Ministério Público, instituições de proteção à mulher, entre outras características, né? Isso não é um ato isolado. Olha só. As redes de atenção são formadas por um conjunto de serviços articulados que realizam desde a atenção primária à saúde até os serviços mais especializados, com o objetivo de garantir a integralidade do cuidado. Isso significa dizer que a nossa abordagem, né, desta mulher que passa por esse ato de violência, né, ele necessariamente precisa ser uma atenção com características de integralidade, ou seja, que possam permitir à mulher ter acesso a uma unidade de referência, a atenção básica, a uma internação hospitalar, se necessário, né? A gente percebe muito isso hoje? Não. A gente percebe que os sistemas de saúde direcionados a casos de violência contra a mulher, na maioria das vezes, estão situados lá na atenção terciária, né? Estão no hospital, podem estar dentro de uma UPA também, entre outros, né? Mas no hospital ainda é a base principal dessa característica, tá ok? Bom, agora, gente, nós chegamos a uma imagem que reflete nada mais, nada menos do que um ciclo de atenção utilizado nos casos de violência. Esse desenho que vocês estão vendo na frente de vocês não é uma coisa criada aleatoriamente. Tá? É um padrão de entendimento criado internacionalmente para a avaliação e intervenção dos casos de violência de maneira geral, que pode ser contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Mas no nosso, né, conhecimento agora, nós vamos falar dele direcionado à proteção à mulher, tá? Essas palavras que vocês estão vendo aí não foram criadas aleatoriamente. E elas começam com o conhecer. Lá em cima, olha o que está escrito. O conhecer é o que o outro faz. A verdade, gente, que o conhecer, ele serve para a gente caracterizar quem é essa mulher. Psicologia utiliza muito bem esses passos que vocês estão vendo dentro da caracterização, né, dessa violência doméstica contra a mulher. O conhecer, nada mais, nada menos, é entender quem é
esta mulher que está na sua frente? Olha, professor, ela é uma mulher de 35 anos, tá? Que estudou apenas até o ensino médio, que não tem trabalho, que possui 3 filhos, né? E que não tem nenhuma dinâmica de trabalho que possa realizar. Perfeito. Por que esse ato de conhecer ele é importante? Porque ele permite ao profissional da saúde identificar características subjetivas do indivíduo. Permite ele conhecer características socioeconômicas do indivíduo e saber que nós precisamos essa mulher ela tem uma necessidade social, né? Olha, essa mulher ela não trabalha, né? Ela exerce uma outra função. Então, o conhecimento ele é o primeiro passo para você intervir positivamente, tá? O segundo passo, também muito importante, lembrando que todos esses passos são interligados e todos são importantes, é o colaborar. O colaborar nada mais é do que prestar ajuda quando necessário. Quando a gente fala em prestar ajuda quando necessário, nós precisamos entender que uma ajuda a uma mulher violentada não é apenas escutá-la ou realizar um curativo, né? Essa colaboração, essa ajuda, ela está associada à necessidade que a mulher apresenta, né? Em uma situação qualquer. Por exemplo, essa mulher, quando ela chega agredida, né? A gente percebe que ela não tem estudo, que ela não tem nenhuma qualificação, que ela tem uma dificuldade muito grande no futuro conseguir emprego, né? E a maioria dos locais que abordam e atendem a mulher que passa por violência, né, física, sexual, seja qual for, eles criam ou possuem como é que eu posso dizer para vocês, um convênio com algumas instituições que promovem cursos para a formação dessas pessoas e dessas mulheres. Isso significa dizer que a colaboração envolve vários aspectos de crescimento individual, né? Uma coisa que é importante é dizer o seguinte: Karl Marx, há muitos anos atrás, ele dizia que o homem, né, o ser humano como um todo, ele é identificado na sociedade pela sua força produtiva, né? Ou seja, pelo seu trabalho. E até hoje o trabalho, ele nos permite o quê? Independência, autonomia. Então é muito importante, dentro dessa abordagem da mulher que passa por um ato de violência, né, o exercício, né, vamos dizer assim, o incentivo à mulher em poder desenvolver as suas atividades laborais, de desenvolver o trabalho, de poder crescer dentro dessa perspectiva, tá bom? Outra coisa importante para a gente falar desse ciclo é o cooperar. O que é o cooperar? Compartilhar saberes, ações e poderes. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente escuta, a gente escuta muito falar sobre aqueles grupos de apoio, né? Eu já acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Às vezes tem um grupo de apoio onde várias pessoas, os alcoólicos anônimos, existem isso, né? Mulheres violentadas têm um grupo de apoio onde elas escutam outras mulheres que passaram pela mesma situação. Eu pergunto para vocês, gente, esse ato, ele realmente tem eficiência? Será que ele é tão importante assim como muitas pessoas acham? Será, né? Na verdade, ele é muito importante. Por quê? Porque quando você compartilha saberes, ações e poderes, você está compartilhando a vivência direta. E como aquele indivíduo ele lidou ou trabalhou com aquela vivência, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar o seguinte. Eu estou
Vamos imaginar que nós estamos numa sala de aula agora, né? E eu estou tentando ligar o computador e não consigo. Estou estressado já. É uma coisa que está me tirando do sério. E a Larissa chega para mim e fala, professor, eu já passei por isso. O que eu tenho que fazer é ligar aquele disjuntor ali. Pronto. Uma simples palavra, uma simples orientação fez com que eu evitasse um estresse muito maior. Então, o compartilhamento de ações, né, e de vivências são importantes para isso. Vocês, sem saber, gente, vocês passam por isso quase que, vamos dizer, mensalmente, né? Muitas mulheres compartilham com as amigas alguns saberes, né? E ações perante algumas situações que vivenciaram, né? Então, às vezes, uma amiga chega para outra e fala assim, olha, tu nem sabe, ontem o fulano de tal falou alto comigo, levantou a mão para mim, mas não me agrediu. A outra fala o seguinte, olha, toma cuidado, sai de perto desse homem, porque quem levanta a mão também desce a mão, né? E aí ela já tem um ponto de vista, né, de uma pessoa de confiança. É complicado a gente compartilhar saberes por um exemplo muito comum. Vou dar um exemplo para vocês. Aquela mulher que depositou a sua confiança no marido, que talvez fosse a pessoa mais próximo a ela, ele quebrou essa confiança, né? Ele violentou essa mulher, ele desrespeitou a mulher, ele não valorizava essa mulher. E aí, como é que fica uma mulher que perde a confiança naquele que deveria ser um dos seus maiores apoiadores? Complicado, né? E como é que nós queremos que essa mulher, ao chegar no sistema de saúde, fragilizada, com medo, ela possa expor com tanta facilidade para a gente o que ela passou? Claro que isso não vai acontecer. E isso nos mostra que até o nosso atendimento com a mulher que passa por violência, ele possui limitações, né? É uma situação onde nós vamos enfrentar uma barreira muito grande. E nós precisamos respeitar o tempo de aproximação da mulher em uma situação como essa, tá bom? Outro critério importante para a gente entender é o associar-se. O que será o associar-se, né? O associar-se é poder compartilhar objetivos e projetos, né? Então, olha, eu vou fazer uma pergunta básica para vocês, tá? Para Maria, para Larissa, Joana, Maíra, Nayara, né? Quando vocês se formarem daqui a pouco em psicologia, o que vocês querem fazer da vida de vocês? Vocês querem fazer residência, mestrado? Vocês querem casar? Vocês querem ter filhos? O que é que vocês querem? Eu quero fazer residência, professor. Eu quero fazer residência também, inclusive já estou estudando para isso. Tá ótimo, então. Já está se preparando desde cedo, né? Isso. Então, o que a gente percebe? Vocês, pontualmente, já sabem dizer o que vocês querem, né? Olha, professor, eu quero fazer isso, eu quero ter uma boa oportunidade de emprego, eu quero fazer uma outra faculdade, eu quero crescer, né? Quero crescer. E eu pergunto para vocês, como é que fica a situação de uma mulher que sonhou com tanta coisa na vida e ela foi privada de tudo? Essa mulher que queria um dia fazer um curso, queria virar maquiadora, uma psicóloga, queria virar uma engenheira, algo do tipo, e ela foi privada de todos os seus sonhos por causa de uma construção social e muitas vezes por causa de uma relação doentia com o companheiro. Ela vai se tornar um ser humano habituado a estar estagnado dentro daquela concepção própria. E isso não deve existir. Dentro da nossa rede de apoio, principalmente, né, perante os profissionais da área da psicologia, é necessário haver um incentivo da reconstrução
dos objetivos e projetos de vida, né? Então, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma moça de 50 anos, né? Ela viveu um relacionamento problemático por muitos anos, né? E o pai dela, quando faleceu, deixou ela muito triste. Isso fez com que ela repensasse muito o estado que ela estava, né, de violência. E ela resolveu dar um ponto final nisso. Gente, eu conheci essa mulher antes e depois da vivência com o marido. Antes, quando ela estava vivenciando essa violência, ela tinha uma afeição como se ela estivesse doente, né? Muito calada, introspectiva, e que quando ela deu esse grito de liberdade e ela pôde pensar nela, gente, essa mulher quando chegou depois desse ato, eu nem reconhecia ela. Ela era uma nova pessoa. Sabe o que ela falou para mim? Professor, eu vou acabar meus estudos, ela tinha trancado a faculdade, e estava dando uma lida, eu vou fazer mestrado na Espanha. E sabe onde ela está agora? Está para lá fazendo o mestrado dela, né? Então eu digo para vocês o seguinte, o que mais nos limita hoje em dia somos nós próprios, né? Nós que colocamos limites nos nossos sonhos. E ninguém mais limita tanto isso quanto nós. E nós precisamos desses objetivos e projetos para seguir em frente. O que seria da nossa vida sem, né? Quero realizar isso, quero construir aquilo, né? Quero poder fazer tal atividade, entre outros exemplos. Tá bom? Outro ponto, né? Nosso último ponto para a gente discutir, e é o que nós chamamos do reconhecer, né? Mas antes da gente falar sobre o reconhecer, eu queria pedir licença para vocês um minutinho, só para pegar um copo de água, tá bom? Só um minutinho, eu vou pegar e já volto, tá ok? Tá ok. Tá ok. Vamos lá, pessoal. Então, olhem só, meninos. Quando a gente fala desse último critério, que é o reconhecer, nós temos uma coisa interessante aqui. É o seguinte, que o outro existe e é importante, né? O que significa dizer isso? Que o outro existe e é importante. Nós precisamos entender que a nossa abordagem profissional, seja ela
uma abordagem médica, seja ela uma abordagem da psicologia, da enfermagem ou de qualquer outro segmento, essa abordagem precisa seguir o padrão do respeito. E será que é isso que a gente encontra dentro dessa caracterização que envolve a violência? Vou dar um exemplo para vocês. Aquela mulher, quando chega no atendimento, que ela foi agredida, que ela está fragilizada, o profissional olha para ela e diz assim: bom dia, dona Maria. Seja bem-vinda. Sei que não está sendo fácil esse momento, mas não fique com medo. Nós estamos aqui do seu lado para lhe apoiar no que for necessário. Isso transporta segurança para a gente. É muito diferente daquele profissional que olha e fala assim: qual é o seu nome? Maria, pode sentar aí. Me diga o que foi que aconteceu. A gente percebe aquele comportamento automático, né? Um comportamento que não é, muitas vezes, humano, né? E a gente acaba se perguntando assim, por que será que esses profissionais lidam dessa forma, né? E nós já falamos sobre isso anteriormente, né? Lá para a nossa primeira avaliação. Já falamos sobre esses atos que envolvem essa relação, né? E aí a gente precisa entender uma coisa. Quando a psicologia ela for abordar, né, uma mulher vítima de violência física, é importante a gente entender esses 5 passos: o conhecer, o colaborar, o cooperar, o associar-se e o reconhecimento, tá? Outra coisa que é importante para a gente entender é o seguinte: uma vez eu vi um depoimento de uma advogada que sofria violência do marido. E ela diz o seguinte: nós precisamos deixar de acreditar que mulheres que socialmente possuem algum tipo de poder, que são, entre aspas, autônomas e têm seu individualismo profissional, que elas não passam por situações de violência. Isso é um grande mito, né? É um ato que está presente na sociedade de maneira generalizada, tá bom? Alguma pergunta até aí, gente? Sim ou não? Não, professor. Perfeito. Eu vou procurar um vídeo aqui. Eu peço para vocês só um minuto que eu quero passar para vocês. Eu vou ler só onde eu tá, que eu quero mostrar para vocês. Me dê só um minutinho. Olhem só, gente, eu vou compartilhar com vocês um vídeo aqui do YouTube. Só perguntar uma coisa: vocês estão conseguindo ver a imagem? Sim ou não? Sim. Então, vou dar play aqui, a gente vai ver e vai comentar. Olhem só.
Olhem só, pessoal, nós vimos agora um vídeo rápido que nos mostrou vários conceitos, não foi, de violência contra a mulher. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas vocês não precisam responder, tá? Vocês podem guardar para vocês. E aí a pergunta é o seguinte: será que vocês todas aqui já não passaram por um exemplo de violência, né? Vocês viram os vários exemplos que formam. E sabe o que eu acredito? É que hoje uma mulher de 20 anos, no mínimo, já vivenciou pelo menos 3 tipos de violência, né? Violência sexual, quando é assediada na rua, a violência patrimonial, né? Às vezes tem aquele cara que pega o celular, joga, olha, não quero mais isso, joga isso fora. Quem te deu esse presente? Foi um ex-namorado? Joga isso fora, né? Isso nos mostra como essa atividade ela está tão alicerçada para lidar com isso. Uma outra situação que a gente precisa entender dentro dessa caracterização toda que envolve a violência contra a mulher é o seguinte. Eu estava participando uma vez de uma roda de conversa onde foi possível discutir que mulheres, né, sejam psicólogas, outras profissionais que passam por violência também, elas têm uma determinada barreira, muitas vezes, de lidar com outras mulheres nesse mesmo cenário. Isso é uma coisa complicada, não é uma regra geral. Foi um exemplo dado, né? Que, de alguma forma, né, a mulher acaba desempenhando um bloqueio em lidar com determinadas situações. Isso é uma situação que pode limitar o atendimento em saúde perante exemplos como esses, né? Perante, por exemplo, uma situação de abordagem direta. Eu, gente, já vivenciei, infelizmente, uma situação de violência contra a mulher, né? Não em atendimento, mas presenciar, né? É algo tão, assim, assustador que a gente leva até alguns segundos para entender que aquilo é real, né? Para a gente entender como agir naquela situação. E vocês sabem que a situação mais triste de tudo é que antes de eu chegar no local, existiam outras pessoas, homens e mulheres, que estavam naquela situação, né, de presenciar aquele ato e não fizeram nada. Não agiram de nenhuma forma para proteger. E eu digo mais para vocês. Se algum dia vocês estiverem em uma situação de perigo, vocês se encontrarem em uma situação onde vocês acreditam que vocês vão ser agredidas de alguma forma e vocês não têm para quem recorrer, liguem para mim, me avisem. E eu acho que esse é um comportamento que todos nós devemos ter, que é um comportamento de proteção mútua, né? Então, as colegas também podem estar, né, como eu posso dizer, dispostas também a auxiliar das diversas formas. Tá bom? Gente, outra coisa importante. Isso não vai ser agora, né? Até por causa do tempo. Mas nós vamos realizar, tá, uma breve atividade, provavelmente na nossa próxima aula, que envolve a violência contra a mulher, tá bom? Como esse era o nosso pontapé para a discussão da violência da mulher como um contexto de problema de saúde pública, eu chamo a atenção de vocês para que vocês evitem não faltar na nossa próxima aula, tá? Nós vamos ter atividades avaliativas para a nossa próxima avaliação e nós vamos começar com isso a partir da semana que vem, tá? Então, sempre é importante vocês participarem da discussão, de como é que faz a atividade, para que a gente possa construir isso juntos. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Sim ou não? Não, professor, pelo menos eu não. Mas eu queria falar algo que é muito interessante esse assunto, né? A gente debater esse assunto, da gente trazer isso à tona, porque é algo pouco esclarecedor para muita gente.
E seria muito legal fazer, tipo, uma, entre aspas, uma roda de conversa virtual, né? Que seria bem legal da gente começar a debater, assim, falar sobre o assunto, cada um dizer seu ponto de vista, de muitas coisas, e construir, como você falou agora, muitos assuntos voltados para isso. Na verdade, a atividade que a gente ia abordar, ela já tinha, né? A gente abordava 3 princípios de opinião, né? Na sua opinião, tal coisa. Na sua opinião, tal coisa, né? E aí, como a gente, às vezes, tem um número limitado, né? Vocês são 5, né? A gente poderia fazer isso muito bem. Mas eu estou já avisando para que a gente possa ter até um público maior na próxima aula. Para que a gente pudesse realizar, por exemplo, uma dinâmica, pudesse realizar, por exemplo, uma conversa muito parecida como ocorre nesses centros, entendeu, de atenção. Não estou dizendo aqui que vocês sofrem violência doméstica, por favor. Só estou dizendo que é muito importante, às vezes, a gente ver na prática como a gente age, qual é a abordagem, o que a gente escuta muitas vezes. E eu vou dizer mais para vocês. Eu já fiz essa dinâmica umas 3 vezes na minha vida. Todas as vezes que eu fiz, gente, todas as vezes que eu fiz, quando eu acabava a aula, alguém me procurava para pedir ajuda contra algum parceiro violento. Então, isso nos mostra como é importante. Maria, você ia falar alguma coisa? Não, professor, na verdade você perguntou se há alguma dúvida, né? Eu dizer que não, também entendi, acho o assunto muito relevante, muito interessante esse conteúdo aí. E, assim, essa avaliação, como você está pensando na próxima, o trabalho, é interessante que realmente a ideia da Larissa sair da questão, se fosse possível, a roda de conversa, e realmente é uma coisa assim que é muito presente, né? O índice de mulheres que, como você falou, de alguma forma são abusadas, né? De alguma forma. Sim. Então, é muito importante mesmo, né, tratar sobre isso, trazer para o dia a dia e até mesmo como orientação, como você falou, até para que também nós possamos estar preparados para saber como ajudar, né? E talvez uma amiga, alguém próximo, pessoas até como se aproximar para falar do assunto e estender esse lado aí da ajuda para quem precisa. Muito importante. Sim, com certeza. Larissa, pode falar. Como ela disse, não só ajudar, mas se autoajudar, né? Porque tem muitas pessoas ainda que, infelizmente, em pleno século XXI, não digo que é culpa delas, mas assim, a gente vê que é um caso de saúde pública e poucas pessoas têm acesso a essas informações, né? Principalmente pessoas que vêm do interior, né? Que tem uma família tradicionalista, né? Que são pessoas com aqueles pensamentos retrógrados que são bem antigos mesmo, né? Então, é muito difícil lidar, ver esse tipo de situação, porque, querendo ou não, a violência doméstica ou psicológica, enfim, elas são sutis às vezes, sabe? São imperceptíveis, de um marido abusador que faz coisas que a gente pensa, ele tá com raiva, é o jeito dele, aí vai relevando e a gente nem sabe, aquilo é abuso. Então, é muito relevante esse assunto de a gente trazer à tona, porque serve para a gente e para outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando o assunto é violência, seja qual for, nunca é demais falar sobre o assunto, né? A gente sempre precisa bater nessa tecla para a gente criar cada vez mais a segurança nas pessoas de falarem e de procurarem ajuda, né? Porque se a gente estimular o silêncio, né, a gente vê tanto caso, a gente vê novela que aborda isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa estava acompanhando no canal Viva a reprise daquela novela Mulheres Apaixonadas. E aí eu estava até assistindo com ela e aparece aqui a história do Marcos. Não sei se vocês lembram, que era um homem que batia na Raquel com uma raquete de tênis, né? Quem tem Globoplay deve assistir. Eu sei, eu já assisti. Pois é. E aí tem momentos que a gente se revolta, né? Tem momentos que a gente não aguenta e fala: meu Deus, como é que essa mulher não denuncia esse homem, gente? E a gente, quando a gente consegue aprimorar a nossa discussão, a gente começa a compreender o que é, né? A gente começa a entender por que, de
de algumas aceitações. E isso é importante, sabe por quê? Porque isso lapida a nossa atividade como profissional da saúde, como psicólogo, como médico, como enfermeiro, entre outras profissões. Tá bom? Verdade, professor. É, E também começa a observar que, na maioria das vezes, geralmente a mulher ela está atrelada nessa dependência, seja ela qual for, seja amorosa, seja financeira, e Sim. acaba não tomando, né, essa atitude de uma denúncia, como você falou logo no início da aula. E isso precisa ser mudado. Com essa autonomia Sim, de que a sim. mulher é independente e que ela pode dar esse passo, só ela, na verdade, pode mudar, né? Sim. Tomar essa decisão de mudança, que às vezes, por mais que você queira também ajudar, mas ela precisa querer mudar, querer sair dessa situação, ter a coragem, né, de uma denúncia, de procurar uma ajuda, autoajuda, e ela precisa ter essa conscientização que depende dela, né? Que embora eu falo isso porque assim, eu já vivenciei também algumas situações assim, até próximo mesmo na família, de mulheres que às vezes eu não conseguia entender, eu dizia, como assim? Como que você não toma uma atitude? Como que você não denuncia? Como que você aceita isso? E causa uma certa revolta. Eu, como mulher, eu acabo ficando revoltada com isso, porque eu nunca aceitaria uma situação dessa. E não é longe, são casos de pessoas próximas. E só que às vezes a gente para pensar, mas por mais que você fale, mas a pessoa ela precisa tomar aquela decisão, entendeu? Para que a Claro, outra possa ajudá-la, né? Porque senão você faz aquela claro, ajuda, mas aí depois volta tudo para como era novamente. Aí não vai adiantar de nada. Apanha hoje, com amanhã já está de certeza. novo lá. É uma É isso. construção passo a passo. Não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. Diga, Larissa, você ia falar alguma coisa? A Maria contando essa experiência, eu lembro que não faz muito tempo, recentemente aqui no prédio onde eu moro, tinha um vizinho que morava do lado do meu apartamento. Aí ele tava batendo muito na esposa dele. Então, tipo, ela tava gritando horrores, só que nenhum da pessoal da vizinhança se manifestaram. E eu tava dormindo. Isso já era tarde da noite. Aí eu peguei e falei, não, quer saber, eu vou ligar pra polícia. Liguei pra polícia, fui abrir o portão pra polícia, levei a polícia na porta dele e falei tudo o que tava acontecendo que eu tinha ouvido. Porque, tipo assim, como você falou, a galera tem aquele pensamento, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, eu meto a colher, meto a concha, meto tudo. Aí, aí a polícia bateu na porta dele, e sabe o que foi que ele disse? Ele falou, é um engano, a minha esposa, ela tem pesadelos, e ela sonha, e ela fala alto. Olha a cara de pau que ele disse. Aí o policial falou, pesadelos, mas por que ela tá toda vermelha? Tá toda roxa? Aí ela não quis se manifestar, ela disse que ela também estava sonhando, que foi um equívoco, sabe? Aí às vezes a gente pensa assim que essa mulher Já precisa tem de isso. exatamente, precisa de uma ajuda de uma outra pessoa. A omissão, né? Uhum. Ela acaba omitindo uma situação dessa. E ela estava apanhando horrores, gritando e falou que estava sonhando. Pensou uma coisa dessa? E olha, Dá até curioso que você raiva, né? falasse. Porque se mete numa situação depois da própria mulher defende o cara. E Larissa, eu imagino assim, né? Que quem escuta, como você escutou, já marca, né? Agora Isso. imagina quem sofre a violência, né? Sim, sim, é É uma coisa aterrorizante. chocante, né? Chocante. E, Mas é isso, professor, gente. Diga, pode falar. Maíra, ainda tem um Pode detalhe, falar, né? Maíra. Ainda tem um detalhe dos reflexos, né? Porque a violência, principalmente quando ela é assistida pelos filhos, ou pelas pessoas, né? Pelas pessoas que convivem, como a colega viu aí dentro do prédio dela, de onde ela morava, ela vai trazer danos para todo mundo que participa do ato, que vê, como o caso aí mais recente dessa criança, né, do Henry, que esse deputado, né, o que faz uma mãe, depois do relato da babá, eu tive a oportunidade de Amiga, ler o nem me relato da fala isso. babá, nossa, na hora não tem como a gente não pensar assim, tipo, eu tenho 3 Meu filhos, Deus. então assim, eu não deixo nem o meu esposo brigar com os filhos, que dirá, entendeu? Então, a gente fica pensando o que move uma mãe saber que uma criança, que você vê que o comportamental dela era uma criança doce, né? Era uma criança até
ingênua, porque tem criança que hoje é orientada pelos pais e não deixa acontecer uma coisa dessa, conta para os seus pais. Então, o que que faz uma mulher dessa? O que que motiva? Eu sei que dinheiro, um monte de fatores, mas com certeza uma pessoa dessa ela tem problemas. E depois que o seu filho está morto, sustentar ainda isso, né? O tempo todo, né? Sem imaginar que vai ser. Todo. Eu acho que ela não imaginou que ia descobrir, gente. E, infelizmente, a nossa justiça, né, quando ele entrou no hospital, já deveria ter tomado medidas, mas existe a lei, né, e, infelizmente, demora um pouco mais esse tipo de justiça. Mas o que que faz uma mãe dessa e uma mulher também que é violentada, como às vezes a gente vê na rua, casais brigando e as pessoas tentam se meter, não sei se vocês já viram. Aí a mulher ainda briga para não se meter, se alguém for bater no marido dela. Eu já vi pessoas que já apanharam por se meter na briga e no outro dia o casal estava lá, juntinho. Entendeu? Então é uma situação realmente muito delicada, muito mesmo. Mas, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse caso, né, que a Maíra citou agora, se a gente visse as imagens hoje, né, da prisão, ela estava com uma feição de normalidade, na minha opinião. Sim, né? sim. E os dois, né? Ela não estava com aquele rosto de quem chorou porque perdeu o filho. E ela citou uma coisa que é importante, né? Esses comportamentos extremistas que nós chamamos, eles muitas vezes estão associados à doença prévia, né? Sim. Ele, ela, né? A gente sabe que às vezes o indivíduo ele é levado por algum elemento, droga, bebida, mas existe a doença prévia, né? Que na minha opinião existe com os dois, né? Ela parece uma psicopata e ele para mim é questão de Ela estava valores, no salão de beleza, gente, no salão de beleza, no dia da morte. Quando ela foi... no dia da morte? Quando o menino morreu, aí parece que era a questão que ele estava o corpo dele estava no IML, né? Era? Não sei. Sim. Aí ela estava no salão de beleza. Eu estava lendo a notícia hoje pela manhã. Então, eu só sei que eu não sou muito de acompanhar essas coisas, porque violência logo me revolta, me traz uma angústia, eu não gosto muito de olhar. Mas no dia que o casal foi entrevistado pelo repórter, eu me sentei na frente da televisão com um olhar analítico, entendeu? Tentando analisar as conversas, tentando analisar o que falava o padrasto, o que falava a mãe. Em nenhum momento aquele casal me convenceu de que eles não teriam nenhum envolvimento ali, entendeu? E eu me sentei com um olhar mesmo assim, com pouco conhecimento que eu já tenho nessa área, como psicóloga, futura psicóloga, eu digo, olha, esse casal, a fala deles não tem sentido, sabe? O comportamento dela diante da câmera dele também, isso não convence. Como é que a justiça não olha para esse lado? Como é que ainda vem um advogado dele querendo colocar uma outra coisa que não tem nada a ver, dizendo que criança se comporta assim? Aí pegou o exemplo do vídeo de uma criança que ficou rodando pela internet, que colocou na escada, que subiu na janela, um monte de historinha, sabe? Que eu digo, meu Deus, isso tem que ser comprovado, isso tem que chegar à verdade. E graças a Deus chegaram à verdade que realmente foram eles dois. Mas enfim, e aí como eu acho que foi a Larissa que falou, não sei, que falou assim, eu nem gosto nem de assistir, porque isso já me revolta e tudo mais. Não fui eu, não. Foi eu. Foi a Maria Braga. Pois é, e aí, o que é que acontece? Isso é natural, gente. Essa revolta, não tem como a gente não sentir, porque nós somos seres humanos. Eu fico mal. A Maíra que falou que tem 3 filhos, vocês devem ter filhos também, né? Isso é uma situação, assim, assustadora. Porque a gente para, e muitas vezes vocês devem se perguntar, onde é que a nossa sociedade vai chegar, né? Onde é o que a gente não se assusta mais com nada que acontece. As coisas já acontecem, o ser humano parece que já está frio para ver, porque ele já sabe que isso é possível de acontecer. Professor? É uma coisa assim, professor, que não dá para entender, sabe? Não dá para entender uma criança daquela feliz, como é que ela estava todo o tempo, uma criança alegre, como pode outras pessoas tirarem a vida, o direito de viver de uma criança que aparentemente vivia bem, feliz, interativa. Ah, meu Deus.
Então, enfim, pode falar. Professor, verdade. Aí, nesse Pode caso, falar. a gente podemos comparar com o que você disse mais cedo sobre o homem ser uma pessoa agressora, ele sempre vai ser. Porque, por exemplo, Sim. ele já tem relatos de antigos relacionamentos que ele agredia os filhos e até mesmo as parceiras de relacionamento dele. Sim. Então, esse Exato. agora, ele fez o mesmo. Exato. E, por exemplo, né, vocês imaginam, né, que, por exemplo, é por isso que as discussões que envolvem, imagina só, esse autor que falou isso é um autor lá da Argentina, uma pessoa que nem é muito conhecida, né, na América do Sul dentro do que ele escreve. E ele falou uma coisa super interessante. E é por isso que as discussões que envolvem qualquer tipo de violência sempre devem ser aprofundadas. Que é para levar esse tipo de informação as pessoas a refletirem melhor sobre os atos que envolvem os outros. Certo? Certo, professor. Bom, gente, então vamos nos preparar para a nossa próxima aula, onde a gente vai poder falar bem melhor sobre isso. Ansiosíssima, professor. Amei a aula de hoje. Com certeza. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Boa noite, professor. Se Obrigada. precisarem Tchau. de qualquer coisa, é só falar lá pelo WhatsApp. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Ok, Boa obrigada. noite. Boa noite para Boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Tchau, tchau. Boa noite.